Ela boiando, né? Agora todo mundo já conhece a Aline. Então, encontraram? Palavra de Deus na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Te dou graças, ó Pai, eu te honro. Dá-nos tua palavra, Pai. Enche nossos corações de ti. Te honro, glorifico a ti, eterno, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus. Tem uma outra tradução, porque é a mensagem da cruz. E eu até procurei qual tradutor que traduziu palavra da cruz por mensagem da cruz, tem o mesmo significado. Só que desde quando eu me converti, eu gosto muito, se cantava muito lá em Bela Vista, Goiás, se eu amo a mensagem da cruz. Então essa coisa de mensagem da cruz é uma memória afetiva, né? Sempre vem à minha mente quando se fala de cruz, de mensagem, de palavra, porque me leva lá aos primeiros dias de vida cristã, né? Que já faz um tempo. E independentemente se a sua tradução é palavra da cruz ou mensagem da cruz, eu estava pensando, e Deus ele vai conduzindo a gente, quando a gente está em busca de conhecimento, é uma coisa incrível que ele vai nos conduzindo a esse conhecimento. E recentemente eu venho pensando, está ecoando na minha mente essa coisa de mensagem da cruz. E como eu tenho compartilhado, eu nunca havia lido um livro do Spurgeon, porque o Spurgeon fumava, então eu tinha um preconceito com ele. Mas como eu não tenho dinheiro para comprar livro esse mês, eu tenho 7 livros compras do Spurgeon, resolvi ler um deles. Eu estou simplesmente chocado com a grandeza dos seus escritos, dos seus sermões. E num de seus sermões, ele fala da mensagem da cruz. E eu achei, assim, para mim deu sinapse, para mim fez sentido, porque eu vinha nessas últimas semanas pensando, e até me perguntei algumas vezes, qual é a mensagem da cruz? Qual que é o sermão da cruz? O que a cruz fala? Nós sabemos o que a mula de Balaão falou. Nós sabemos o que os profetas falaram, mas o que a cruz por si só falou? Ou qual é essa mensagem da cruz? E eu vinha nessa busca, nesse conhecimento, e esse sermão do Spurgeon, ele elucidou, ele trouxe essa mensagem da cruz. Depois pesquisando, existe um livro do A.W. Pink, não é o A.W. Tozer, ele é um outro A.W. Pink, sobre os 7 brados da cruz. E os teólogos entendidos enumeraram os 7 brados de Jesus na cruz, as 7 falas de Jesus na cruz. E é incrível e gratificante, depois de tantos anos papirando a Bíblia, passando páginas daqui e dali, e você se depara com isso, e você fala assim, como é que eu não tinha parado para pensar nisso? Nos 7 brados, ou nas 7 palavras que Jesus falou quando estava crucificado. E olha que eu sabia, sei praticamente o Sermão do Monte cor. Sermão do Monte eu sei bem. Eu sei o que ele falou para Nicodemo, sei o que ele falou para o jovem rico, sei o que ele falou para a mulher samaritana, sei o que ele falou para o endemoniado de Gadareno, sei o que ele falou para o aleijado lá no Templo Formosa, mas de repente eu me deparo com a grandeza das 7 falas de Jesus quando crucificado. E é incrível isso, porque até nos detalhes, ele trabalhou cada detalhe. Ele falou 7, ele fez 7 pronunciamentos crucificado. E como é sabido de qualquer teólogo, por mais raso que ele seja, qualquer teólogo sabe que o número 7 na Bíblia é o significado da perfeição, os 7 espíritos, os 7 nomes, as 7 colunas, enfim. O 7 é o número da perfeição. É conhecido biblicamente, assim como o 6 é conhecido como o número da besta, o 666, o 7 é o número de Deus, que está acima de Satanás. E aí Jesus, incrivelmente, calculadamente, acredito eu, pronunciou 7 palavras crucificadas. E aí separei 3 para hoje, que tinha essa introdução, ganharia um tempo, e deixei 4 para domingo.
Essa sequência é a sequência que os teólogos classificaram, não fui eu. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima fala de Jesus crucificado. Naquele período em que ele foi cravado na cruz, até que ele é tirado e colocado no sepulcro. Não sei dizer se essa foi a sequência exata, cronológica das falas dele. O que eu sei dizer é que todos os teólogos que eu pesquisei essa semana, todos enumeraram na mesma sequência. Então, vou ficar com eles. O 7, então, é o número da perfeição. E são as últimas palavras de Cristo, antes de ser crucificado e morto, antes de ser ressuscitado. E, incrivelmente, cheguei à conclusão, depois de ler e reler esse capítulo, depois de observar cada citação, que foi um extremo, glorioso, profundo e eterno sermão. Foi uma palavra profunda, ou foram 7 palavras profundas. E a primeira delas, então, para o dia de hoje, se encontra em Lucas, no capítulo 23, no verso 34. Se você quiser anotar, para que depois você não esqueça os 7 brados, ou as 7 falas, ou as últimas falas de Jesus, a primeira se encontra em Lucas 23, 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sortes. A fala de Jesus foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que falam. Qual é a primeira característica que nós encontramos nessa fala? O que essa fala representa? O que essa fala é? Não é retórico, podem responder. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Está ali? Tá, né? O que essa frase é no nosso contexto religioso? Ninguém? Hã? Incrivelmente, essa fala é uma oração. E o contexto é assim: Jesus crucificado, os homens, os soldados romanos, os homens que não creram nele em volta da cruz, zombando dele, dizendo: tu não és o filho de Deus, não curou a tanto, não salvou a tanto, salva-te a ti mesmo. E querendo arrancar-lhes as vestes e repartir, já tinham arrancado, né, aliás, e repartindo as suas vestes, lançando sortes sobre suas vestes, zombavam do Filho de Deus crucificado. E o primeiro brado, incrivelmente, espiritualmente bem selecionado, o primeiro brado de Jesus, a primeira fala, a primeira mensagem da cruz, é uma oração. Ele olha para os homens à sua volta. Ele diz: Pai, perdoa. Eles não sabem o que falam. E é incrível. Eu me lembro de uma das visitas a São Miguel do Araguaia, estávamos ali na porta da igreja, uma irmãzinha lá, embaçada, chegou lá e conversando com a outra perto da gente lá, e uma frase que entrou para a nossa história. Ela disse: eu sou crente, mas se pisar no meu calo... Aí até a Marilda num dia brincou: uai, não sabia que crente agora tem calo. O exemplo da cruz, no momento em que todos zombavam de Jesus, nu, crucificado, faminto, porque ele já estava preso perante Pôncio Pilatos. Ele olha e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que dizem. Eu acho interessante, porque nossa primeira reação é exigir nossos direitos.
é enfrentar e combater carne contra carne. Mas Jesus Cristo na cruz, ele simplesmente olha e diz: Pai, perdoa. Ele não se dirige aos homens, ele se dirige a Deus. O primeiro brado foi uma oração no momento em que todos zombavam dele. Ele simplesmente responde, pedindo a Deus que os perdoe. Só nesse ponto, só nessa mensagem da cruz, ou do Cristo crucificado, já seria suficiente para a gente viver uma vida inteira cristã de forma agradável a Deus. Ah, se nós aprendêssemos a olhar para a humanidade e dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que falam, ou o que falam. O primeiro brado foi de perdão. E é incrível que talvez da nossa prática diária, do nosso dia a dia, da vida cristã, seja uma das atividades, dos exercícios mais difíceis. Perdoar e pedir perdão. Nós até inventamos um paliativo. Qual é o paliativo para perdão? Desculpa, foi sem querer. Na verdade, nós só inventamos o desculpa porque não há nada tão difícil como pedir perdão, reconhecer que eu lesei, que eu usurpei, que eu deixei alguém no prejuízo. E há algo muito difícil que é olhar para alguém que me deixou no prejuízo e dizer: está perdoado, não vou cobrar mais de você. Jesus ensina isso. Enquanto os homens zombavam dele, ele olha e diz: Pai, pode perdoá-los, porque eu não vou recobrar deles toda a injustiça que foi feita a mim. Mas aprendemos algo sobre esse brado, sobre essa mensagem acerca de nós mesmos. É o fato de que Jesus Cristo está apto, pronto a nos perdoar. Outro dia, ou como diz goiano, insturdia, num dos sermões passados, falei que Deus é puro perdão. Pastor Carlos depois ficou curtindo com a minha cara lá no WhatsApp. Não esperava você falar isso. Você, o João da Guerra, né? Mas a verdade é que Jesus Cristo é puro perdão. E é interessante que muitos de nós preferimos viver na culpa, ou viver debaixo do jugo da culpa, do que entender que Jesus Cristo abre a sua crucificação, anunciando a toda a humanidade: eu perdoo, perdoarei, perdoei, irei perdoar, independentemente de quais sejam, ou forem, ou tenham sido os seus pecados. Jesus é puro perdão. E nós aprendemos isto. Imagino eu que ecoou eternamente: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Imagino eu que deva ser a oração mais repetida por Jesus Cristo diante de Deus. Ele deve olhar para nós todos os dias, todos os momentos, e deve olhar para Deus e falar as mesmas palavras: perdoa. Perdoa porque ele é bobinho, não sabe o que faz. Perdoa porque ele é bobinho, não sabe o que fala. Perdoa porque ele é bobinho, não sabe o que sente. Perdoa porque ele é bobinho, não sabe o que prioriza. Perdoa e perdoa e perdoa, infinitamente perdoa. E vai perdoando. Primeiro brado, então. Ele começa majestosamente com oração, pedindo perdão aos seus acusadores. A primeira mensagem é acerca do perdão. A segunda mensagem
Incrivelmente, num momento muito delicado, no mesmo Lucas 23, só que agora no 43, o outro era no 34, agora no verso 43, e disse-lhe Jesus, crucificado, de cima da cruz: em verdade te digo, talvez seja um dos brados mais conhecidos. Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. O segundo brado é acerca da salvação eterna. E o contexto aqui é Cristo crucificado entre dois malfeitores. Segundo a tradição, ele centralizado, à sua direita um benfeitor, um malfeitor, aliás, à sua esquerda outro malfeitor, e os dois discutindo a respeito de Jesus. Isso é interessante. Já teve a situação de chegar em algum lugar e as pessoas estarem falando sobre você e elas não perceberem que você chegou? Não é constrangedor? Já passou pela situação de alguém irritante, muito irritante, que está vendo que você está aqui, mas começa a falar de você como se você não estivesse? Não dá vontade de ir lá e, como diz os meninos da escola, dar um murrão caipira na pessoa? De cima para baixo? Fica imaginando eu, Cristo, crucificado. E dois malfeitores discutindo acerca dele. Não, que nada. Está aí crucificado porque merece, o outro não. Você não deveria respeitar Deus? Jesus olha para um dos crucificados malfeitores e diz: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Sabe de uma coisa que as pessoas estão batendo cabeça? Se são salvas ou não. No momento em que a graça me encontra, no momento em que o Espírito Santo de Deus habita em mim, no momento em que o Espírito Santo de Deus sela minha alma com sua presença, não existe outra palavra, não existe outro caminho, não existe outro conceito a não ser: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estava orando por uma pessoa da igreja, se é que ela ainda é da igreja, né? Porque, segundo eu aprendi, depois de 15 dias que não vem na igreja, é considerado desviado. Então, 15 dias sem vir é considerado desviado. E eu estava pensando, dinheiro é bom, né? Mas quando eu começo a pegar trabalho, na hora dos cultos, já não é mais precisão de dinheiro. É precisão de desculpa para fugir de Deus. Eu estava pensando sobre isto e me veio o famoso e célebre versículo de Jesus Cristo: ô louco, ô insensato, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens ajuntado, para quem será? Para quem vai ficar? Quem vai herdar? Isso é o contraposto do malfeitor crucificado ao lado de Jesus. Nós temos de um lado uma pessoa honesta, trabalhadora, que está angariando, enchendo celeiros e pondo nisso a sua confiança. E Jesus olha e diz: louco, o que tens angariado, o que tens ganhado, o dinheiro que você tenha juntado, se esta noite pedirem a tua alma, para quem será? E no outro ponto, do outro lado, nós temos um malfeitor crucificado, ao lado do Filho de Deus crucificado, que olha e entende e crê que Ele é o Deus Salvador.
e escuta. Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Interessante, não? Um é dito, seu louco, vão pedir a tua alma. E aí você vai descobrir o que é inferno. E aí você vai descobrir o que é treva densa. E aí você vai descobrir o que é choro e ranger de dentes. E o que você juntou será repartido. Do outro, temos um homem que viveu dissolutamente, mas que ouve do Salvador. Esta noite estarás comigo no paraíso. E aí nós vivemos nessa dualidade. Nós vivemos nessa sangria de angariar coisas, de cercar a vida, de tentar resolver por nós mesmos. E entramos num frenesi de culpa. E nos perdemos dessa glória, dessa certeza, dessa simples fala. Que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus anuncia crucificado. Olha que coisa gloriosa. Ele anuncia crucificado. Que quem olhasse para ele, que quem cresce nele, que quem reconhecesse que ele é o Filho de Deus, ao morrer, estarás com ele no paraíso. Hoje mesmo. Eu acho que não foi chocante para o ladrão da cruz, esse papo, né? Você pensa Cristo aparecer para você e falar assim, Carol, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Qual é a primeira reação? O que isso quer dizer? Vai, responde. Você ia morrer hoje. Fica imaginando o ladrão da cruz. Como eu disse, para ele eu não sei se foi muito chocante, porque já estava crucificado e não tinha retorno, ia morrer de qualquer jeito. Então eu acho que para ele foi extremamente confortante. Pensa, você chega lá no médico e ele te diz assim, tu está com câncer e vai morrer hoje. Aí 2 segundos depois, Jesus entra de sola. Esquenta não, companheiro, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Imagino eu que o câncer perderia a sua força, perderia o seu assombro. Mas sabe de uma coisa? A gente não precisa de um câncer para crer na salvação. Sabe de uma coisa? Eu nem preciso mais que Jesus apareça para mim hoje e diga isso, porque ele já disse ali na cruz, acerca da salvação eterna, acerca da salvação absoluta, que a salvação seria por sua graça, seria por seu amor infinito, seria pela sua infinita misericórdia. Segundo brado, Jesus fala de salvação. Então a mensagem da cruz, em primeira instância, perdão. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. A segunda mensagem da cruz, de salvação. Em verdade te digo, estarás comigo hoje no paraíso. E a terceira mensagem da cruz desta noite. Evangelho de João, capítulo 19, verso 26. João 19, 26. Ora, Jesus vendo ali a sua mãe, olha que complicado, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Delicado, não? Você sabe uma coisa de escola? O professor sabe. Que trabalha na escola, né? Você sabe que agora não se exige mais nome de pai, né? Como diz a Teresa, paternidade é uma eterna dúvida. Maternidade é uma eterna certeza. Ah, não sei que foi trocado lá na maternidade, não há dúvida, é seu. Agora, paternidade,
a fé, a cara e um DNA que garante. Mas a maternidade é absoluta. Vocês, quando eram ímpios, católicos ímpios do mundo, vocês já devem ter dito que o amor de mãe se compara ao amor de Deus. Já viram? Já falaram? Mês de maio você escuta isso. Amor de Deus, amor de mãe é igual ao amor de Deus. Nunca foi, nunca será. O amor de Deus é absoluto. Mas, enfim, independentemente de qualquer erro conceitual, teológico, conceitual, histórico, a mãe tornou-se o referencial. Na identidade, você tem o nome dela. Quando você vai fazer qualquer cadastro, não pede mais o nome do pai, pede o nome da mãe. E estava ali. 3 pessoas. Jesus, o quê? Como? Crucificado. Estava ali um discípulo a quem ele amava muito, seu melhor, talvez melhor amigo. Como? Não é quem, é como. Transtornado. Os discípulos ficaram sem eira nem beira quando Cristo foi crucificado. Tinha 3 anos que eles tinham largado emprego, casas, famílias, terrenos, e seguido a Jesus. E depois de 3 anos, simplesmente, ele é crucificado. E tudo desbandalha. Eles se dispersam. Imagino eu que se fora João, Carol, estava numa sensação de perdido. Numa sensação do que eu vou fazer com a minha vida? Mas seu melhor amigo, ali, transtornado, estava ali, sua mãe. Como ela estava? Como vocês, mães aqui presentes, acham que ela estava? Vendo o filho sendo crucificado. Morto da pior espécie. E o Spurgeon traduz essa morte de cruz de uma forma histórica muito incrível. Era definitivamente destinado aos piores, aos culpados. Mas como toda boa mãe, imagino eu que Maria não via culpa alguma em Jesus. João, melhor amigo, se for a ele, transtornado e sem rumo. Maria, mãe biológica, vendo o filho inocente ser crucificado. E Cristo crucificado. Aí Cristo olha para a mãe, olha para o melhor amigo e diz: mulher, eis aí o teu filho. O terceiro brado, a terceira mensagem, o terceiro sermão de Jesus na cruz, crucificado, foi acerca de nossas afeições, de quem temos amado, de quem temos dedicado a nossa alegria, de quem temos colocado como a razão da nossa existência. E ele olha para a mãe, para o amigo, e de uma forma incrível, ele demonstra qual era a sua prioridade. Sua prioridade era fazer o querer do Pai. Já vi falar de muito pai que deserda filho, né? É muito comum, antigamente era muito comum, né? Mas aqui nós temos o exemplo de um filho deserdando uma mãe. É mais ou menos assim a situação. Fazer a vontade de Deus, acudir a minha mãe. Duras palavras, né? Mas foi isso que estava rolando ali. Cristo crucificado, Maria desesperada, João transtornado, se for a ele, mas dizem que o discípulo a quem ele amava era João.
Ele olha e diz: fazer a vontade do meu pai, acudir a minha mãe. Eu acho interessante que Jesus não tinha dúvidas. Ele olha e diz: mulher, não sou mais teu filho, que agora chegou o momento da ruptura. Eu amo acima de... O que ele disse foi isso, Gabriel. Eu amo acima de todas as coisas, com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Eu amo o querer de Deus. Spurgeon diz que a maior manifestação de humildade é levantar todos os dias e perguntar para Deus qual é a vontade dele para mim hoje. É levantar, acordar todos os dias e perguntar para Deus qual é o seu querer a meu respeito hoje. O terceiro brado é acerca da afeição. E te conto algo com humildade no coração, com pesar no coração. Tenho testemunhado. E testemunhado muito. Diversas pessoas que sua afeição está na pessoa errada, está no objeto errado, está na circunstância errada, está atravessado. A última pessoa que está em primeiro lugar é Deus. Ela está lá nos últimos lugares. Imagino eu, se ali naquele momento perguntasse para Jesus: ô Jesus, tu aí crucificado entre os malfeitores, quem vem em primeiro lugar, a família, a igreja ou Deus? Imagine, eu, ou Ben-Hur, né, diz que Ben-Hur passou lá por perto, chega lá e diz: oh, Jesus crucificado, quem está em primeiro lugar na sua vida? É a família, é Deus, é a igreja, o que está em primeiro lugar na sua vida? Não precisaria de resposta. Jesus olha de forma madura, ante a morte, e diz: mulher, eis aí o teu filho, se vira com ele agora, porque eu agora tenho um objetivo eterno, fazer o querer de Deus. O que tu tem amado? O que você tem amado? Por mais que a Bíblia diz, e ela diz, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, e eu creio. Eu creio na salvação de Deus, se estende, ela alcança, pelo nosso testemunho, pela ação do Espírito Santo de Deus. Mas chega um momento que todo ser humano, solitariamente, individualmente, pessoalmente, terá que ter um tete-a-tete com Jesus Cristo. Senão não rola. Então, por mais que é bom a gente sentar na ceia de Natal e orar com a família, chega um momento que cada um que está ali terá que simplesmente olhar para Jesus e dizer: vamos conversar. Fiz uma brincadeira com o aluno hoje, tadinha, quase chorou. Era normal, tinha terminado o lanche, né, e tá. Aí eu disse: fulano, vem aqui. Falei com aquela minha voz assim, amável, né, que era essa cara assim de Papai Noel que eu tenho, né, disse: vou te dar um presente agorinha. Vem aqui agora, vamos resolver nossos problemas agora. Eu falei: o que eu fiz? Eu não te perguntei o que você fez, eu mandei você vir aqui. E todo mundo gelou, né? A sala deu aquele gelo, e ele veio humildezinho, chegou perto. O que foi, tio? Pega a vasilha de lanche e leva lá. Porque fica brigando para levar o lanche, né? Aí os meninos começaram a bater palma, vaiar dele, né? E tá, aí ele começou a rir, ele ficou com medo, né, mané? Uma coisa é fato. Chega um momento em que Jesus vai dizer isso para você: vem cá, vamos resolver nossos perrengues? Vamos resolver quem que você ama mais? Vamos resolver se você realmente está me amando? Não adianta a gente ficar com dó de seu ninguém. É acerca da afeição, de quem temos amado, de quem temos dedicado,
Então, por mais que nós amamos as pessoas aqui na terra, elas sempre estarão uns quilômetros abaixo de Deus. Elas sempre estarão num lugar inferior ao Deus eterno, a Jesus Cristo ressurreto. O terceiro brado é acerca das nossas afeições, do que e quem você tem amado com todas as suas forças. Chega um momento que nós temos que olhar e dizer: eu escolho a vontade de Deus. E eu encerro os 3 brados, concluo nesta noite dizendo: perceberam que os 3 primeiros brados foram dirigidos às pessoas à volta de Jesus? O primeiro, a quem zombava dele: Pai, perdoa. O segundo, a quem morria com ele e via nele divindade: em verdade te digo, estarás comigo no paraíso. E o terceiro, a sua mãe. E ele diz: cabe a mim fazer o querer de Deus, acima das pessoas, acima das circunstâncias, acima do sofrimento que eu causar ou estiver vivenciando. Os 3 primeiros brados nos chamam a amar Jesus, a honrar Jesus, a seguir Jesus, a ter Jesus como nossa inspiração de vida, no relacionamento com as pessoas, conosco e com o nosso Deus. Perdão, salvação e afeição. Pai, te dou graças, eu te honro. Guarda nossos corações em Ti. Guarda nossas vidas em Ti, Pai. Eu te honro. Toma as nossas vidas, Pai, em um nome de Jesus. Abençoa teu povo, abençoa tua gente. Faz cheios, ó Deus, da tua misericórdia cada dia, Pai, em um nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos louvar esse Deus incrível. Domingo, os últimos